Quartas de Libertadores, valendo vaga na grande final do dia 29 de novembro. Você que se liga na Globo, vamos chegando no estádio Presidente Perón, o Cilindro, a casa do Racing. Todos os ingressos vendidos, atmosfera de uma grande decisão. Racing e Flamengo, a partir de agora para você. Semana passada no Maracanã, o Flamengo venceu por 1-0. Gol contra do zagueiro Rojo. Agora não ficou pro Carrascal não, que chutou aquela bola que foi parar no fundo da rede. E hoje, o Flamengo joga por um empate para chegar à decisão da Conmebol Libertadores contra Palmeiras ou Liga de Quito, que se enfrentam amanhã em São Paulo. O jogo vai sofrer um pequeno atraso. Um atraso de 20 minutos por conta do trânsito. Sair de Buenos Aires para Avejaneda é sempre um problema. Comentava aqui com os companheiros que na semifinal de 2008 o jogo também sofreu um atraso. Nós ficamos presos no trânsito. Era um jogo Boca e Fluminense, mas o estádio do Boca estava interditado, o jogo foi no estádio Presidente Perón. E depois o jogo começou e transcorreu normalmente, terminou empatado até por 2-2. E o segundo jogo foi no Rio, o Fluminense se classificou para a grande decisão. E hoje acontece de novo, com todas as orientações que são passadas para os clubes, porque não é fácil chegar no horário do rush em Avejaneda, que fica ali coladinha com Buenos Aires. É uma sequência da chamada Avenida 9 de Julho para quem está em Buenos Aires. Vamos fazer contato com o Cilindro. O torcida do Flamengo está aqui no nosso telão e quem vai pintar também no nosso telão. E o maior adversário do Racing é o Independiente de Avejaneda também, que fica ali a 500 metros. E o Independiente é vermelho, né? Então ainda tem esse componente. O Marcelo Corrêa está aqui comigo, já no nosso telão, para trazer as informações inicialmente desse atraso de 20 minutos, porque a delegação do Flamengo ficou presa no trânsito. Bem-vindo, boa noite, Marcelo Corrêa. É isso, Luiz. Boa noite para você, boa noite a todos. É uma semifinal de Libertadores com tudo o que se espera dessa competição, que mexe tanto com os corações de brasileiros e argentinos, inclusive um atraso da chegada do Flamengo aqui ao Cilindro de Avejaneda. Deixa eu explicar o que aconteceu. O Flamengo está hospedado num município na região metropolitana de Buenos Aires chamado Berazategui, que em condições normais de trânsito fica a mais ou menos 30 minutos daqui. Acontece que houve muito trânsito de lá para cá. E como a Conmebol tinha dito ao Flamengo que o horário ideal para sair era entre 6h45 e 7 da noite, o Flamengo cumpriu esse protocolo. E mesmo assim, com batedores da polícia ajudando os dois ônibus do Flamengo a chegar aqui, o time se atrasou muito em relação ao planejamento inicial, que seria de chegar ao estádio às 7h45 da noite. Acabou chegando às 8h25. E aí, mesmo sem ter que pedir a Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol atrasou em 20 minutos para que esse protocolo de 1h30 no estádio antes do apito inicial acontecesse, inclusive com aquecimento. Nesse momento a gente vê o Luiz Araújo ali batendo pro gol na entrada da área. Carrascal, herói do primeiro jogo, também treinando chutes de fora da área, assim como o Gonçalo Plata. Daqui a pouco eu volto com as informações sobre esse time que o Felipe Luiz escolheu para jogar hoje aqui no Cilindro de Avejaneda, Luiz. Perfeitamente, Corrêa. Importantíssimo o Flamengo ter cumprido o protocolo da Conmebol. E é bom que a torcida do Flamengo, muita gente vai se lembrar, Maestro Júnior e Roger também. Em 2010, a gente não tinha um protocolo pré-estabelecido da Conmebol e no Rio, no jogo das quartas de final contra a Universidade de Chile, o Flamengo demorou para sair do hotel no jogo 7 da noite, chegou no Maracanã 20/7 e a Conmebol era o Vilmar Rodão, o juiz, se eu não estou enganado, o Oscar Ruiz era o colombiano. E ele não quis atrasar o jogo. E aí o que aconteceu? Com 20 minutos a Universidade do Chile vencia o jogo por 2-0. Óbvio, você não fez todo o protocolo de aquecimento, aquela concentração, o foco. Então hoje, a própria Conmebol, sabendo do problema que o Flamengo enfrentou no trânsito, retardou o início da partida em 20 minutos para que todos os dois times cumprissem essa 1h30, que é o protocolo antes de a bola rolar. Deixa eu voltar lá para o Cilindro de Avejaneda, antes de falar aqui com o Júnior e com o Roger, porque o Sibila, que mora em Buenos Aires, sabe bem como é o trânsito de uma das maiores metrópoles do planeta. E a gente está sujeito a essas confusões do trânsito. Alô, Rafael Sibila, que está acompanhando o lado do Racing e é o nosso correspondente na Argentina. Bem-vindo, boa noite, Sibila. Luiz, tudo bem?
boa noite para você, pro Maestro Júnior, pro Roger, para todo mundo que está aí no Brasil. Pois é, e a vinda aqui para Avejaneda sempre é complicada, porque é uma saída de trânsito para a zona sul da grande Buenos Aires e é muita gente se deslocando, principalmente no horário do rancho. O ambiente aqui no Cilindro é um ambiente de uma torcida que há muito tempo não vive uma semifinal de Libertadores em casa. A última vez foi em 1997. A gente está vendo aqui os jogadores do Racing aquecendo aqui atrás e está justamente naquele aquecimento de finalização. O Racing precisa de gol hoje, pelo menos um gol para levar a decisão para os pênaltis, uma vitória por um gol de diferença. Com 2 gols de diferença, aí o Racing se classifica. E a torcida do Racing, que fez uma grande festa na segunda-feira à noite, quando o time saiu aqui de Avejaneda e foi para a concentração em Pilar, promete fazer um grande recebimento, uma grande recepção quando os dois times entrarem em campo antes da bola rolar, algo que se viveu na Sul-Americana do ano passado, quando o Racing foi campeão. E a torcida, então, os 50 mil torcedores do Racing aqui presentes no Cilindro, prometem empurrar muito o time em busca dessa vaga na final da Libertadores. Luiz. Perfeito, perfeito, Sibila. O Sibila, logo atrás do Sibila ali, a gente tem a imagem, a torcida do Flamengo, é um grande número, logo atrás do Rafael Sibila, né? E a torcida do Flamengo que começou a semana com uma tragédia, né? O ônibus capotou na Via Dutra. Graças a Deus não houve nenhuma morte, mas 4 pessoas ficaram feridas gravemente e 2 torcidas organizadas estavam envolvidas nesse deslocamento até o estádio El Cilindro, o estádio Presidente Perón, a casa do Racing. Tenho a impressão que com esse adiamento, o aquecimento dentro do prazo normal, a situação fica mais ou menos sob controle do ponto de vista dos jogadores, né, Maestro? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Luiz, Roger, o pessoal que está com a gente. Normalmente, Luiz, você precisa ter esse período, né, para você ter a concentração. Não é fácil, né? Principalmente porque já existe uma tensão muito grande que o próprio jogo propõe. Imagina, né? Hoje, então. Você imagina se, por exemplo, é quebrado um pouco esse protocolo. Mas, de qualquer forma, eu acredito que estejam todos preparados. Tem uma quantidade muito grande de jogadores experientes nesse time e o próprio treinador. Mesmo com pouca experiência como treinador, ele tem experiência porque ele já participou por diversas vezes de situações como essa. Verdade, Felipe Luiz tenta chegar, tenta levar o Flamengo a mais uma final de Libertadores. Uma dimensão para você que está curtindo a gente aqui, estamos com as imagens, tá aí o Arrascaeta no nosso telão. Arrascaeta, Alexandro vai sair jogando como titular na lateral. Léo Ortiz está de volta ao time do Flamengo. São algumas das imagens que nós estamos passando aqui no nosso telão. Roger Flores, bom, tem um atraso, a gente já começa a virar um pouco para o jogo, porque evidentemente que a multidão está na expectativa de a bola rolar daqui a pouquinho para esse jogo que vale uma vaga na grande decisão. Boa noite, Roger Flores. E aí, Luiz, tudo bem? Boa noite. Maestro, pessoal que vai acompanhar com a gente esse grande jogo semifinal de Libertadores com 2 gigantes. Acho que chegou a hora do Flamengo se impor e mostrar para todo mundo que é realmente o maior elenco e o mais qualificado elenco da América do Sul. Jogo gostoso, jogo bom para assumir essa responsabilidade. E acho que o Flamengo não pode abrir mão de atacar, de querer vencer a partida, de interpretar esse jogo como um jogo que tem que ganhar. Se tentar ficar só se defendendo, segurar resultado, o jogo vai ser muito difícil. O Flamengo tem que estar preparado para uma guerra, porque dentro do Cilindro, com 50 mil pessoas, vira uma guerra dentro do contexto do esporte. Não estou falando de violência de nada, mas tem que saber jogar esse jogo muito bem, ser inteligente, interpretar para fazer o jogo atacando e tendo a intenção de vencer a partida. Se jogar dessa maneira, acho que o Flamengo tem grandes chances de sair classificado. Muito bem, meus amigos. Vamos começar a falar agora das escalações dos dois times. Havia muita expectativa, você que está ligando a TV, que está chegando com a gente, sobre como o Felipe Luiz, que tenta chegar à sua 4ª final de Libertadores, ele estava nas outras 3 com o Flamengo. O Flamengo, nos últimos anos, chegou a 3 finais com 2 títulos. O Marcelo Corrêa vai trazer agora as informações das escolhas do Felipe Luiz para o jogo decisivo de daqui a pouco. Pois não, Corrêa? Exatamente, Luiz. E muito se especulou sobre esse time que o Felipe Luiz poria em campo nessa noite contra o Racing aqui no Cilindro de Avejaneda. Com a saída do Pedro por causa da fratura no antebraço direito, quem jogaria como referência no ataque? E ele escolheu Gonçalo Plata, que nessa temporada já jogou algumas vezes assim. Mas com o Carrascal atuando pelo lado esquerdo e também com o Luiz Araújo jogando pelo lado direito e o Arrascaeta como homem de criação no meio-campo, Pulgar e Jorginho, os 2 volantes. Dessa forma, a hipótese de ter o Saúl no time titular ficou para um outro momento dessa reta final de temporada. Saúl é opção do banco de reservas. Outro jogador que aparece no time titular hoje é o zagueiro Léo Ortiz, que se recuperou daquele estiramento no tornozelo direito e vai formar dupla com o Léo Pereira novamente. Então vamos ouvir o companheiro do Léo Ortiz aqui antes do jogo começar.
Sim, a atmosfera é muito importante. Esses jogos são jogos especiais, eu costumo dizer. Jogos de Libertadores, jogando na Argentina, são jogos especiais para nós brasileiros e acredito que para todo jogador sul-americano também, porque a gente sabe que tem uma atmosfera diferente. E eu acho que se a gente quer chegar a sonhar alto nessa competição, a gente tem que passar por hoje. É isso aí, tem que passar por hoje, né? Sonhar com o título significa estar na grande decisão de Lima no sábado, dia 29 de novembro. Vamos lá, Maestro Júnior e Roger, as escolhas do Felipe Luiz por um time com mais mobilidade, com a escalação do Plata. Ele tinha a chance de escalar o Bruno Henrique, como fez no último sábado, inclusive, ou o próprio Juninho, que está relacionado, o garoto Wallace não está nem no banco. Como é que você vê a escolha da escalação por parte do Felipe Luiz, Júnior? Luiz, não é uma novidade essa escalação, né? Ela já foi formada já algumas vezes com o Plata jogando, vamos dizer, como o homem de referência. Acho que tem a ver principalmente a entrada do Araújo, porque ele taticamente é um jogador muito importante. Quando o Roger fala que vai ficar se defendendo, até pela própria filosofia do Felipe Luiz, eu acho difícil que isso aconteça. Eu acredito que o Racing esteja pensando nisso também. Ele não vai jogar de peito aberto, porque ele sabe a qualidade dos jogadores que tem do outro lado. Não só de construção, de passes, mas também jogadores de finalização. Então, eu acho que por isso tudo foi estudado para que o Felipe pudesse chegar a essa escalação. Segurem a ansiedade aí, o jogo está atrasado em 20 minutos por conta do trânsito que prendeu a delegação do Flamengo na chegada ao Estádio Cilindro de Avejaneda, na Grande Buenos Aires. Escolhas do Felipe Luiz. E aí, Roger, gosta? Dentro do contexto que ele vem escolhendo durante a temporada, né? Com as possibilidades, o Plata já foi titular nessa função com o Felipe Luiz, ele tendo o Pedro como opção. Então agora o Pedro não podendo jogar, não me surpreende em nada o Plata ser esse homem mais avançado, tem mobilidade, é o homem que do perde pressiona, que não deixa os zagueiros saírem jogando, ele vai ter a companhia do Luiz Araújo de um lado, que também é muito rápido para poder pressionar a zaga adversária. O Carrascal é um jogador inteligente que pode juntar por dentro, perto do Arrascaeta, para ter um pouco mais de construção e de posse de bola, porque o Flamengo também vai precisar, até para tirar a pressão desse time do Racing, que pressiona muito dentro do cilindro. Então, eu acho que é dentro tudo do que o Felipe já nos mostrou durante a temporada. Não tem novidade nenhuma, está bem treinado para isso, está bem estudado o jogo do Felipe e acredito que ele fez a melhor escolha, sem dúvida nenhuma. Vamos saber do lado do Racing. Como todo mundo sabe, o jogador de destaque na última partida, e tem sido assim do Racing, uma espécie de cérebro do time, o Sousa se machucou, teve uma fratura na face e não está no jogo. Então o Rafael Sibila vai dizer pra gente como é que o técnico Gustavo Adolfo Costas vai armar o Racing para o jogo decisivo. Sibila. Pois é, Luiz, são duas mudanças em relação ao jogo no Maracanã, uma delas por conta dessa lesão do Sousa, que passou por cirurgia na segunda-feira, já recebeu alta, mas ele teve que fazer uma operação ali no maxilar por conta da cotovelada que ele recebeu ali do Rojo, companheiro de equipe. Então, é um desfalque muito importante, porque o Sousa em campo permite que o Costas use um esquema híbrido, às vezes com 3 zagueiros, às vezes com 2 zagueiros. Sem ele, então, o Costas decide colocar em campo uma linha de 4, um lateral direito mais defensivo, que é o Mura, e essa é outra substituição em relação ao jogo do Maracanã, porque quem jogou pelo lado direito foi o Martirena, e ele preenche o meio de campo com 3 volantes, mas que são volantes que têm boa chegada na área adversária, com o Zuculini, Almendra e o Nardoni. O Nardoni, que está voltando de lesão, não está 100%, está jogando hoje como titular por conta desse desfalque do Sousa. E outra questão que o Costas manteve foram os 3 atacantes. Havia uma dúvida se ele colocaria um outro centroavante ao lado do Maravilha Martínez, que no jogo do Maracanã ficou muito isolado, preferiu manter os 2 pontas, principalmente pensando na pressão na saída de bola do Flamengo. Luiz. Perfeito, Sibila. O Sibila combinou com o cara do estádio. Ele foi falando do time, o time foi passando lá no telão direitinho. Agora tá até o Costas lá no telão. Olha lá. O técnico do Racing com essas informações sobre a formação da academia, o primeiro grande, como é definido pela própria torcida do Racing, porque o primeiro time a conquistar, na Argentina, né, a conquistar um título além da América do Sul, campeão mundial contra o Celtic da Escócia em 1967. O Racing quer voltar a vencer a Libertadores depois desse tempão todo. Quase 60 anos. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar no clima com o Brasil inteiro. Vamos fazer contato com alguns pontos do nosso país, todo mundo ligado na Libertadores. Daqui a Camila Barbieri. Rio de Janeiro, torcida rubro-negra reunida, a tensão deve estar aumentando. Diga lá, Camila, boa noite, bem-vinda. Oi, Luiz,
Roger, Maestro, a todo mundo que acompanha a gente. Boa noite para todo mundo. Olha, quem não tá no cilindro de Avejaneda, tá por aqui, viu? Isso porque os flamenguistas falaram para mim, olha, esse jogo é jogo grande, nada de ver em casa. Tem que ver esse jogo reunido. Aqui fica na Praça da Bandeira esse estabelecimento, que acaba que funciona como um lugar onde todos os flamenguistas se concentram normalmente para esse tipo de jogo. Eles estão se vendo aqui no telão já mega empolgados. Cerca de 1.000 torcedores são aguardados aqui hoje para essa grande festa. E o pessoal está empolgado com esse jogo e está feliz com o Carrascal, Luiz. O pessoal gostou da escolha do Felipe Luiz, viu? Maravilha! Alô, galera! Rapaziada, a Camila tá representando o nosso time nessa reunião de rubro-negros na Tijuca, no Rio de Janeiro, ali pertinho do Maracanã, inclusive. Chegando quase no Maracanã, torcida reunida, e assim acontece por esse Brasil inteiro. Esse clima é meio de Copa do Mundo mesmo, né? Galera reunida. Vamos agora para São Luís do Maranhão. Deixa eu ver São Luís aqui no nosso telão. Thiago Amorim tá comigo, direto de São Luís. Também no clima, a nação tá reunida. Chega mais, Thiago, boa noite. Boa noite, Luiz, Roger, Maestro. Olha, o clima é esse aqui, viu? A turma fechou essa rua no Centro Histórico de São Luís. Clima de estádio também por aqui, o pessoal achando que tá lá na Argentina. E tá todo mundo confiante demais com a vitória no Rio e achando que o Carrascal vai de novo fazer a festa da torcida rubro-negra. Esse é o clima aqui do Maranhão, viu, Luiz? Maravilha, Thiago. Galera reunida em São Luís do Maranhão. É uma festa, né? O futebol tem esse poder mesmo de trazer toda a atenção e emoção do seu time do coração jogando, mas de reunir as pessoas, de trazer um pouco de leveza para o nosso cotidiano, trazer um pouco de alegria para a casa das pessoas. E aqui é assim, é de norte a sul. Vamos sair do nordestão do Brasil e vamos para Florianópolis. Deixa eu ver a Floripa tá aqui comigo. Ronaldo presente, grande Ronaldo. Ronaldo Fontana. É, a nação tá reunida em Florianópolis também. Chega mais, Ronaldo. Fala, Luiz, tudo bem? Por aqui na Floripa. Esse clima já está contagiando desde muito antes do jogo. O pessoal aqui está buscando apoiar o clube por aqui, numa das maiores embaixadas do clube no país. Tem promessa para se o Flamengo passar hoje? Tem promessa para o Mundial. A Libertadores, cedo ou tarde, vem. O time está estruturado, então a soberba voltou. Aí, esse é o clima, pessoal. Tá nessa expectativa de uma final, de repente, do Mundial, na Ilha da Magia, e tomara que traga uma magia a mais pro Flamengo passar pelo Racing, que hoje está na decisão. Volto contigo, Luiz. Galera cantando. Santa Catarina, o estado natal do Felipe Luiz, que é de Jaraguá do Sul, né? Onde nasceu o técnico do Flamengo. É o Brasil inteiro aqui na Globo. Todos os cantos do Brasil, a gente está sempre reunido com você. Estamos ao lado da grande torcida brasileira e a torcida do Flamengo, lá pra cima deles, Flamengo, está presente no cilindro lá de Avejaneda. Evidentemente que o Racing vive, depois dos seus anos dourados lá na década de 60, um momento de ressurreição. Isso tem um peso na história de um dos 5 grandes do futebol da Argentina. Mas esse é o tipo do jogo que o jogador gosta de estar, né, Maestro? Afinal, se treina, se vive para estar nesses momentos. Luiz, não tem dúvida nenhuma a respeito disso, né? A gente viu até a respeito da própria declaração do Costas, né, que é o treinador do Racing, a respeito do que esse jogo está valendo para o Racing. Porque é uma oportunidade única de voltar a jogar uma final de Libertadores. Ele falou, inclusive, que não teria um limite, né, para que pudesse conseguir essa classificação. Só que, do outro lado, você tem um adversário que está acostumado nos últimos anos a disputar jogos também desse nível. E, naturalmente, isso vai ser explorado. O Racing realmente, no ano passado, teve na final da Sul-Americana, né, passando pelos brasileiros, ganhando o Cruzeiro na final jogo único, mas eliminou o Corinthians. Esse ano, os jogos contra o Botafogo foram impressionantes, de um domínio absoluto, né? E a gente vai fazer contato mais uma vez antes do Roger, agora falar de toda essa atmosfera. Se preferia jogar com torcida a favor ou torcida contra, que tem disso, né? Tem gente que prefere jogar com torcida contra. Mas o Marcelo Corrêa tem outras informações do Flamengo, o torcedor tá chorando ali, ó. Isso é sentir esse momento. Correge, outras informações do Flamengo. Oi, Luiz, até a hora do jogo, o Flamengo viveu um clima muito tranquilo desde que chegou à Argentina. Porque a
opção da comissão técnica e da diretoria foi por ficar num lugar bem isolado, um resort em Beraçategui, onde a torcida adversária do Racing e a própria torcida do Flamengo não conseguiam chegar muito perto do alojamento dos jogadores. Então, o Flamengo viveu mais essa intensidade dos torcedores argentinos hoje aqui na chegada ao cilindro de Avejaneda. Importante lembrar que o time treinou apenas uma vez ontem no CT do Defensa e Justiça e lá teve uma rápida convivência com alguns curiosos torcedores argentinos de outros times, muito simpáticos, que apenas apoiaram os jogadores do Flamengo. É isso, Correge. Imagens da torcida do Flamengo, você vai vendo aí. Câmera exclusiva da Globo, acompanhando a movimentação da nação rubro-negra no cilindro de Buenos Aires. 5.000 ingressos foram disponibilizados para a torcida visitante, né? O cilindro tem capacidade para 55.000 e temos um estádio lotado numa atmosfera impressionante. Ô, Ross, você preferia jogar com torcida a favor ou torcida contra? Tem disso, sabe, né? Ô, Luiz, eu adorava a torcida contra, assim, né? De atmosfera. E você já sabe o que vem da torcida contra. Isso é o mais legal. Mas óbvio que eu gostava de jogar perto do meu torcedor. Eu gostava de jogar com o estádio cheio, com a atmosfera bonita, gostosa, sendo xingado, sendo acarinhado. Isso que é o bom do futebol. Olha só que atmosfera maravilhosa. Quem não gosta de estar num lugar desse, num jogo grande desse, numa competição gigante como essa? Os jogadores do Flamengo têm que desfrutar, porque qualidade técnica tem, estrutura para fazer o melhor treinamento, tudo de bom os caras têm para chegar num jogo desse e sobressair. É isso que eu espero do Flamengo, um grande jogo hoje para mostrar que tem realmente o melhor time e elenco da América do Sul, porque vai ser uma pressão danada e eles estão preparados para administrar essa pressão sem dúvida nenhuma, Luiz. Maravilha, Roger Flores. Falando um pouco desse contexto de fazer um jogo decisivo com torcida contra ou torcida a favor, mas acima de tudo, nessa atmosfera que você vai curtindo na tela da Globo. Que noite, meus amigos. E aí você vê o Costas, que é um grande ídolo da história do Racing. Ele sabe como mexer com a torcida. E a nossa câmera exclusiva vai mostrando detalhes para você. A nossa câmera vai passeando pelo cilindro de Avejaneda, na grande Buenos Aires. Olha só o que faz a torcida do Racing. Nada de novo, né? E a torcida do Flamengo colocada ali no alto. E esse é o clima, essa é a atmosfera. Agora a iluminação é apagada, para que você possa acompanhar junto com a gente as imagens impressionantes de uma quarta de Libertadores. Essa competição que é um sonho de consumo dos clubes sul-americanos. E que tem dois brasileiros buscando estar na grande final do dia 29 de novembro em Lima, um sábado à tarde. Para você curtir e viajar nessa sensação incrível que um jogo entre Brasil e Argentina provoca. O Racing não quis nem saber se a Conmebol pediu para não deixar o estádio assim, né, com dificuldade de todo mundo enxergar depois. Porque se for punido agora, vai cumprir mesmo, vai só o ano que vem vai jogar agora, né? É isso, eles estão nem aí se forem punidos, né? O último jogo da temporada na Libertadores para eles, né? E vale tudo, Luiz, vale tudo, até porque a final é em Lima. E mais uma vez lá do alto, com as torcidas fazendo uma festa incrível. E o Costas é o mais, me parece, emocionado de todos. Foi um zagueiro que fez uma história bacana no futebol, claro, jogou no Racing. Tem os seus filhos na comissão técnica e sabe que essa redenção do Racing é muito importante para a história do clube do futebol da Argentina. E do outro lado, como o próprio Costas definiu, enfrentamos o bilionário Flamengo, provavelmente o melhor time do continente. Jogadores estão prontos ali, antes da entrada em campo. E a nossa câmera mostrando a loucura dos torcedores do Racing. É pertinho lá do alto, né? É pertinho, 500 metros. Tem aqueles campos ali de tênis e tal, aquelas quadras de tênis, aqueles campos de futebol. Já é o estádio do maior rival, que é o Independiente de Avejaneda, na grande Buenos Aires. Os times vêm para o campo agora. E nós vamos para o gramado do estádio Presidente Perón, com Racing e Flamengo. E com essa fumaceira toda, senhoras e senhores.
Acho que o juiz vai ter que esperar mais um pouquinho. Nós vamos ter mais do que uns 20 de atraso, viu, Maestro Júnior? Sem dúvida, Luiz, porque pelo que a gente está vendo aqui pela imagem, vai ser difícil, né, que essa fumaça toda possa desaparecer em tão pouco tempo. A não ser que tenha um vento muito grande, né? Jogadores do Flamengo estão aí perfilados nesse momento. E precisa de um exaustor, né? Tô vendo. Não vai ter jeito. Não, já foi assim, né, no jogo da fase anterior. Aliás, tem sido assim, né? Mas os jogos contra o Vélez, que é um clássico local, né? O jogo da volta, que o Racing venceu por 1-0, o do Solari, segue jogando como titular na ponta direita do time do Racing. Foi impressionante a festa que eles fizeram. E há uns 15 dias a gente teve o clássico contra o Independiente, que foi num domingo à tarde. E aí não adianta fazer esse... Não tem o mesmo efeito. Os caras desfraldaram bandeirões para tudo quanto é lado, homenagens a vários e vários históricos jogadores do Racing. Aí está o Felipe Luiz, que chegou no Flamengo em 2019 para viver a grande fase de 2019 e o início de uma dinastia com a conquista de 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 2 Copas do Brasil, entre outros títulos. Ele participou das 3 finais de Libertadores que o Flamengo esteve presente a partir de 2019, com 2 títulos e um vice-campeonato, ou seja, 3 decisões. Sabe bem o peso disso tudo. Jogadores estão aí no chamado jogo limpo, os cumprimentos que acontecem. Você vê a imagem do Piero Mazza, o árbitro chileno, como a Conmebol havia prometido. Os árbitros escalados são de países que não estão na fase semifinal. Amanhã vai ser um colombiano que vai apitar o jogo Palmeiras e Liga de Quito. O Racing vai com o Cambeses, o goleiro, tem sido convocado para a seleção da Argentina, está em grande forma. Em tese, uma linha de 3 zagueiros com o Mura, o Colombo e o Rojo. O Mura é um lateral direito, mas ele tem um estilo mais defensivo. Então, se for uma linha com 5 jogadores no meio campo, Solari, Nardoni, Zuculini, Almendra e o Rojas. E o Martínez e o Conect jogando no ataque, provavelmente com o Martínez mais próximo do gol, embora às vezes ele faça mesmo como está no desenho aí da Conmebol, um par de ataques se movimentando um pouco mais, o Maravilha Martínez. Aí lá no alto, olha o estádio ali do Independiente, que a gente viu nessa imagem do alto. Apita Piero Mazza com o Cláudio Urrutia e o José Retamal e o Felipe Gonzalez, todos chilenos. O Gonzalez, que é o 4º árbitro. O árbitro de vídeo também vem do Chile. Você vê aí a sala do VAR com o comando do Juan Lara, com o Francisco Guilabert e também o Edson Cisternas. E ainda tem o Carlos Pastorinho, do Uruguai, como o homem da qualidade do árbitro de vídeo. Fica ali só supervisionando. E o observador, aquele que estava de pé, o Abraham Gonzalez, da Colômbia. Aí você tem a troca das flâmulas com os capitães, o cumprimento deles ali. Aí o Arrascaeta, vamos tentar ouvir? Obviamente que estão todos falando em espanhol, né? Chileno, argentino e uruguaio. Aí na sua tela. Aí o Zuculini cumprimentando o juiz e o Arrascaeta. E o Flamengo então tem o Agustinho Rossi no gol, vestindo a camisa número 1. A defesa tem o Varela, o Ortiz, o Pereira e o Alexandro. O meio de campo do Flamengo, Jorginho, Arrascaeta e Eric Pulgar. E aí completando o time, Luiz Araújo, Gonçalo Plata e Jorge Carrascal. A linha de frente do Flamengo, jogadores provavelmente distribuídos no campo de jogo desta forma. O campinho está desenhado de forma correta, com aqueles jogadores ali no banco de reservas. Você observa que dos jogadores que foram levados, o principal destaque de não estar no banco é o Alacião, menino atacante, que não foi relacionado. Está o Juninho como opção, enquanto a nossa câmera exclusiva vai mostrando mais ou menos a visão que os jogadores têm ali. Se o Piero Mazza tiver um pouquinho de bom senso, ele vai aguardar um pouquinho, né, Maestro? Luiz, é só a gente lembrar do jogo entre Internacional e Flamengo também, né? Que aconteceu a mesma coisa. E teve um atraso grande, né? Até poder dissipar toda essa fumaça. Pela imagem do alto começa a se dissipar a fumaça provocada pela grande festa da torcida do Racing. Aí você vê o Gustavo Costas, ele tem 62 anos e é um apaixonado pelo Racing. Tem uma carreira de treinador também de muitos times, uma carreira consistente, e conseguiu montar uma equipe para lá de competitiva, que vai tentar hoje buscar uma virada para cima do Flamengo. Ele sabe que o desafio é monumental. E do outro lado um Felipe Luiz, um garoto de 40 anos, lateral esquerdo de seleção brasileira,
ganhou 10 títulos como jogador do Flamengo, não é brincadeira não. Na seleção foram 44 jogos do Filipe Luiz, sempre muito tático, muito consciente do jogo, já pintava como jogador alguém que seria técnico, né? E o Filipe Luiz assume o Flamengo, vindo da base do Flamengo, e a partir de então já comanda o time em 76 jogos com 49 vitórias e apenas 9 derrotas. E tem essa missão hoje, encarar o estádio Presidente Peron, que você vê lá do alto. E o apelido de cilindro tá óbvio aí, né? Porque ele é um cilindro mesmo, é um estádio, é um raro estádio redondo, né? E os jogadores aí meio que no aquecimento. Bom, provavelmente a gente vai ter mais alguns minutos para o início da partida. O torcedor rubro-negro está naquele estresse, obviamente, né? Para ver logo a bola rolar, na expectativa de buscar essa vaga na decisão do dia 29 de novembro. E a torcida do Racing, vale a fé, vale a manifestação. Ah, o futebol seu danado mesmo, né? Que mexe com o coração, com a imaginação das pessoas. E a gente tá vendo que lá do alto a imagem, né? Que a gente tem umas quadras ali, né? Em volta do cilindro. Aliás, as cabines de transmissão ficam praticamente na linha do campo ali. É um estádio muito antigo, diga-se de passagem. El Cilindro. Não é brincadeira, não. Desde 1950, esse estádio foi levantado pela torcida do Racing, inaugurado no jogo contra o Vélez, e que tem na final do Campeonato Mundial, né? Eram jogos na Europa e no Brasil, o seu público recorde, que é até surreal. O Racing ganhou do Celtic da Inglaterra por 2-1 e forçou o terceiro jogo em Montevidéu. Tivemos 120 mil pessoas nesse estádio. E nós somos de um tempo que a gente teve estádios do Brasil com públicos assim, né? Aqui no Brasil mesmo, 2 estádios enormes, como o Morumbi, cujo público recorde é 145 mil pessoas, no Corinthians e Ponte Preta, final do Campeonato Paulista de 1977, ou o Maracanã, com 200 mil pessoas na final da Copa de 1950, por exemplo. E hoje nós temos em torno de 70 mil pessoas como capacidade máxima. A torcida do Flamengo está reunida aí em grande número, impressionante o deslocamento, gente. Buenos Aires não é assim, cheguei, né? Ainda tem controle de fronteira, mas não tem jeito. A torcida apaixonada vai para a Argentina para incentivar o time. Plata e Arrascaeta conversando ali. A gente viu no detalhe o Konechny. E agora a torcida continua sem parar um só instante. A torcida argentina que impressiona. E o Rafael Sibila tem outras informações para a gente direto do cilindro, Rafael. Falava da paixão do Costas, né, que é torcedor do Racing. Ele pediu essa recepção, ele disse que não importava se a Conmebol ia multar o Racing depois de $1 milhão, se ia fechar o estádio, mas que ele queria ver essa festa na entrada dos times. E uma imagem curiosa agora, o Piero Mazza veio conversar aqui com o goleiro do Flamengo, com o Rossi, e explicou para ele, ó, quando você tiver com a bola na mão, a partir do 4º segundo eu vou começar a fazer o sinal e no 8º eu vou marcar o tiro livre direto, né, que seria o escanteio. Perfeito, Sibila. Continuamos com imagens da festa impressionante. Foi agora há pouco. Estamos recuperando alguns dos momentos da entrada em campo dos times, daquilo que a torcida do Racing fez no estádio Presidente Peron, ali na Grande Buenos Aires. Foi realmente uma festa incrível. O colorido chama a atenção, atrapalha o início do jogo. É verdade, já temos mais 3 minutos e meio de atraso para a bola rolar. E agora vamos então para o protocolo do minuto de respeito. A nossa câmera exclusiva está buscando a reunião dos jogadores ali, bem de pertinho, para a gente perceber como a fumaça ainda atrapalha o início da partida. Aí o árbitro Piero Mazza vai se aproximando dos jogadores para botar a bola ali no centro do campo. E o grito da Conmebol contra o racismo, a discriminação, segue nas suas competições e acontece também no estádio Presidente Peron.